Olá, olá, meus queridos e amados chais, sejam todos bem-vindos. Aqui, esse é o canal da San Chai, eu sou Sani. E chai significa aquele mais que amigo, aquele mais que irmão. É a outra metade de mim que existe em você e a outra metade de você que habita dentro de mim, tá? Esse termo chai foi cunhado dos povos indígenas brasileiros. E esse termo chai ficou muito conhecido com a música do Milton Nascimento chamada Chai. E eu recomendo muito que vocês escutem essa música porque ela é muito bonita. Então vamos aqui com o nosso primeiro vídeo de estreia. Aqui eu quis falar sobre esse tema porque é um tema de urgência a gente falar dele, né? Eu no momento estou aqui na Amazônia, estou na minha terra natal, estou em Manaus, aqui no estado do Amazonas, e aqui a gente está enfrentando uma seca histórica. Então, eu resolvi compartilhar um pouco do meu conhecimento para que, quem sabe, possa auxiliar mais pessoas que estão enfrentando esse mesmo problema. E vocês vão ver que é muito fácil. Primeiro vamos com o tema aqui do nosso vídeo de hoje, que é como fazer chover em tempos de aquecimento global. Então, o que é o aquecimento global? Aquecimento global é um nome bonitinho que os cientistas, né, que estudam o clima inventaram para o termo apocalipse, né? Apocalipse, na etimologia da palavra, significa a grande revelação, e nós vamos ter, como estamos tendo, muitas revelações. Por exemplo, eu vi recentemente no noticiário aqui da região que estão se descobrindo novos hieroglifos, né? Aquelas pinturas rupestres em rochas que estão sendo descobertas aí nos leitos dos rios, que antes não tinha como saber da existência delas, né? Mas que em alguns municípios estão aí descobrindo, né, nos leitos dos rios que secaram, esses desenhos, né? O que nada mais são do que resquícios, né, de povos pretéritos que viveram aqui na região amazônica, né? Possivelmente os Atlântidas, né? Os Atlântidas viveram aqui na nossa região, aonde hoje a gente conhece, né? Essa região onde a gente conhece como o grande Rio Negro, Rio Amazonas, né? Eles viveram nessas regiões quando não existia água ali. Bem, mas não foi sobre os Atlântidas que a gente vai... Não é ainda sobre os Atlântidas que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Nesse vídeo eu quero falar para vocês, introduzir um pouco o que é o aquecimento global, né? Essas mudanças climáticas. Entra um ano El Ninho, aí sai o outro ano Laninha, aí depois entra um ano El Ninho e assim vai, eles vão se revezando, né? O que acontece? Né? Acontece o aumento da temperatura global terrestre, aquecimento dos oceanos, derretimento das calotas polares, né? E com esse derretimento sobe o nível dos oceanos, e aí com as mudanças acontecendo, as mudanças climáticas, pode ocorrer, né, também furacões, né, erupções vulcânicas, terras rachando, pequenos dilúvios, como é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, pequenos dilúvios que estão vivendo lá, né? E aqui na Amazônia, grandes fogo, né, se espalhando de forma descontrolada, né? Basta um pequeno fogo, e aí, como está muito quente aqui na nossa região, então se espalha muito rápido, né? São eventos naturais, tá? Só que com as atividades humanas, né,
Quais atividades humanas? Atividades industriais, atividades agropecuárias, intensivas, né? Grandes queimadas, tudo isso faz com que esses eventos que são naturais, eles sejam intensificados, né? Então, exatamente o que a gente está vendo em diversas partes, daqui não só do Brasil, mas em todo o mundo mesmo, né? No Havaí tiveram grandes queimadas, por exemplo, né? Recentemente teve em Acapulco, no México, teve um grande furacão, né? Então, eventos assim, desse tipo, extremos, né? Que a gente está vendo ocorrer em todo o mundo, tá? Por isso que eu disse Apocalipse, porque é exatamente como está lá escrito na Bíblia, né? Dilúvios ali, um e o outro, grandes fogo, né? Uma tempestade grande que vem do céu, essa coisa toda, tudo está lá descrito no Apocalipse. E Apocalipse na etimologia da palavra, é a revelação, é a grande revelação, né? Da energia crística de Jesus Cristo em nossos corações. Por isso que muitos evangélicos e outras religiões estão dizendo que Jesus Cristo vai voltar. Realmente ele está entre nós e ele está voltando, e graças a Deus por isso, né? Mas existem inúmeras formas de interpretação sobre como isso realmente vai chegar entre nós, tá? Muitas revelações mesmo, né? Então, há que se fazer um estudo minucioso da Bíblia para a gente poder entender. A Bíblia é um livro sagrado, né? A Bíblia é sagrada. Então, a gente tem inúmeras formas de fazer essa interpretação. E assim, aqui eu estou disposta, aqui no canal da Sanchai, esse é um dos meus objetivos, a gente estabelecer um diálogo na forma pedagógica, porque tudo que a gente vem passar aqui no planeta Terra é uma grande escola. Então, e eu tenho a formação de bióloga, né? E tenho a formação, sou mestra em biologia. Então, eu tenho um pouco, né, de propriedade para falar sobre ensino, aprendizagem, metodologias de ensino-aprendizagem, sobre pedagogia. E aqui no canal da Sanchai eu quero falar para vocês sobre a pedagogia do amor, consciência e espiritualidade. Porque a gente avançou muito na parte científica, né, na parte tecnológica, a gente avançou muito. Mas na questão do amor e da espiritualidade, a gente tem que, juntar as mãos para a gente poder dar um salto maior. Então, esse é o meu objetivo aqui nesse canal da Sanchai. Falar sobre assuntos, né, temas atuais, né, envolvendo também autoconhecimento, espiritualidade, com embasamento científico, né, embasamento teórico científico, mas também aliando temas da espiritualidade, tá? E a espiritualidade não é enviesada por nenhuma religião, né? Até porque eu não tenho nenhuma religião. Eu sou espiritualista, apesar de ter sido batizada na religião católica e também na religião evangélica, né? Eu conheci muitas religiões, inclusive a fé Bahá'í. Eu também tive a oportunidade de conhecer por um grande amigo meu essa religião que congrega as 9 maiores religiões do mundo. Os templos são lindíssimos e todos os templos deles têm 9 portas e cada porta tem a Bíblia Sagrada de cada uma das religiões, né? Então isso é muito bonito. Eu conheci essa religião através desse amigo, e eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande pelos Bahá'í, né? E porque eles reconhecem, né, a religião, a todas as outras religiões, não excluem, né, nenhuma, né? Então, eu também tenho um conhecimento sobre os orixás, sobre os devas da natureza, né? E tento aliar tudo isso ao conhecimento científico, né? Depois eu posso falar mais um pouquinho sobre como é que foi a minha trajetória dentro da biologia, mas voltando aqui para o nosso assunto, falar sobre como é que a gente pode então fazer chover em tempos de aquecimento global.
Então vamos lá. A gente não veio só com a tecnologia da ciência, a gente não somos corpos, né, cientificamente comprovados, mas nós temos o sopro do nosso espírito, certo? Nós somos seres multidimensionais, né? Só para início de conversa, nós temos 4 níveis. O nível físico, o nível mental, isso a nível de ser humano, né? Físico, mental, o emocional e o espiritual, tá? E aí, o que acontece? Na nossa sociedade, a gente privilegia muito o nível físico, mas esquece um pouquinho do mental, mas ainda o mental é visto, né? Pela psicologia, pela psiquiatria, ainda é visto, né? O mental. O emocional, praticamente a gente não tem uma educação emocional, a gente não tem uma educação emocional nas escolas, né? Então esse quesito realmente está faltando, porque somos seres dotados altamente emocionais aqui. Aliás, é uma das escolas nossas, a gente aprender a lidar com as nossas emoções e com os nossos pensamentos que geram emoções, tá tudo interligado, certo? Mas espiritual, se a gente não tem ainda nenhuma educação emocional, que dirá uma educação espiritual, e aquela, como eu falei para vocês, sem ser enviesada por nenhuma religião, né? Você abarcando a todos os pensamentos diferentes de todas as religiões, porque é o seguinte, cada um veio com um pedacinho do espelho, né? Cada religião veio com um pedacinho do espelho. Cabe nós agora, no mundo que estamos migrando aí do mundo de provas e expiações, segundo Allan Kardec, né, pela doutrina espírita, né, estamos saindo do mundo de provas e expiações e entrando para o mundo em regeneração. A gente vai ter que pegar esses fragmentos desses espelhos, todos os livros sagrados, e montar uma educação espiritual que vai precisar muito nesses novos tempos, tá? Pra gente poder se descobrir, pra gente poder se refazer, pra gente poder, porque nenhum tem a verdade absoluta, cada um tem um pedacinho da verdade, e cabe nós agora pegar todos esses pedacinhos e juntar aí, pra gente poder fazer uma educação espiritual, né? Baseada sobretudo, e eu acredito que com foco, né, em Jesus Cristo, porque ele é o comandante planetário. Não é à toa que se cresceu muito, né, o número de igrejas evangélicas no mundo todo, né? No Brasil, por ser um país culturalmente, tradicionalmente, pela história, né, foi colonizado, né, pelos missionários, né, jesuítas, tem essa característica católica, mas o evangélico ele vem trazendo essa cultura do estudo da Bíblia, que é muito importante, né? Da prática do devocional, de você fazer a leitura diária de fragmentos da Bíblia, né? Não estou falando de dogmas, das questões culturais, das questões de não estou entrando nisso, no que é pecado, no que não é, nisso não entro nisso. Mas eu estou dizendo das práticas e do porquê que todas as coisas foram acontecendo. Então, ninguém vai ao Pai sem passar por Ele, por Jesus Cristo, que veio nos ensinar o amor e que tanto a gente está aqui nessa escola para aprender sobre o amor, né? Tudo que acontece, todos os eventos climáticos que acontecem, aquecimento global, superaquecimento climático, tudo isso o planeta está querendo nos ensinar algo, né? É como se o planeta Terra está falando com a gente. Os povos indígenas, como eles têm essa prática de estar dialogando com as forças da natureza, com o Pai Céu, com o Pai Sol, com a Mãe Lua, com a Mãe Terra. Então eles conversam com os animais, eles sentem, né? Eles são capazes de sentir, de ouvir o que a natureza
tá transmitindo ali para eles. E essa prática é muito bonita também e precisa ser incorporada na nossa educação, na educação dos brasileiros também, né? Para que a gente possa... Olha como isso é importante, né? Já os povos de culturas africanas também, né? Eles têm... Aqui eu tenho aqui a mãe Iemanjá, a mãe das águas, né? Que é um deva da natureza, que é um espírito da natureza, né? Então tudo isso é a parte espiritual, né? Eu falei um pouco da parte espiritual aqui dos povos indígenas, falei da espiritualidade dos evangélicos, né? E agora eu venho falar da espiritualidade dos povos africanos que trouxeram para cá. Aí o meu alarme agora. Que trouxeram para cá esse conhecimento dos orixás. Muitos conhecem 7, 12 orixás, mas na verdade nós temos mais de 400 orixás, né? Então é um conhecimento muito rico, uma espiritualidade muito rica. E isso também é importante a gente conhecer, saber que existe, né? O conhecimento ele ser aberto para todos, independente de religião. Como eu falei para vocês, eu fui criada nessas duas religiões, na católica, né, e na evangélica, e passei também pela doutrina espírita, né? Também passei pela Seishonoye, também conheci a Fé Bahá'í. Então, cada uma dessas foi me trazendo aí um conhecimento, né? Foi me trazendo um fragmento aí do espelho. E aí eu tô querendo juntar isso tudo para formar aí quem sabe aí algo que possa ser dado um início para a educação espiritual, né? Mas sem deixar também, né, de congregar as outras educações que são tão importantes quanto educação física, educação mental, educação emocional e educação espiritual. Isso para começar, porque nós temos muitos mais outros níveis, mas para a gente começar esses já tá bom e precisa ser contemplado nas escolas. Por isso que eu tô falando aqui, né, no canal da Sanchai, o foco é para falar pedagogia do amor com ciência e espiritualidade, tá bom? Então vamos voltar de novo aqui pro nosso assunto, que eu dou uma geral, mas depois eu volto, tá? Então vamos lá para a parábola da semente da mostarda, que Jesus fala lá na Bíblia, né? Que a fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, pode crescer e se tornar algo que traz abrigo e conforto para os outros, e porque é Deus quem faz a semente crescer. E aí vocês vão entender por que eu tô falando isso, porque nesse momento que a gente está vivendo de aquecimento global e dessas mudanças climáticas que a gente já está enfrentando, a gente vai precisar de contar com a nossa fé, certo? E assim, a fé, ela é uma tecnologia, tá? Jesus, ele veio também falar, até o reino dos céus também é como se estivesse dentro dessa semente, né? O reino dos céus, que é aquela nossa intenção, que é aquilo que a gente quer fazer crescer, né? Por exemplo, se eu tô querendo fazer chover, como é que eu vou fazer chover? Primeiro eu tenho que ter fé que a chuva vai vir, né? Que ela vai vir, porque ela vem, né? Então, eu tenho que ter claro que ela vai acontecer e eu tenho que já agradecer por isso. Mas isso aí também é uma oração e é uma cocriação, né? Deixa eu já chegar para vocês aqui, deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa que já falei sobre o que é o aquecimento global, falei da parábola da semente de mostarda, que a gente vai precisar de fé, é um ingrediente que a gente vai precisar, tá? Pra gente fazer chover aí em tempos de aquecimento global. Aliás, isso é muito importante também para o pessoal que está nos sertões áridos, semiárido,
do Nordeste, que não vê chuva há muito tempo. Vai ser muito importante ao final aqui, se vocês derem fé nesse vídeo, gostarem, compartilhem em massa, principalmente para as pessoas que vocês conhecem da região Norte e Nordeste, porque isso vai ajudar muitas pessoas lá, tá? Agora, tá. Eu até escrevi aqui, eu vou lendo aqui o meu roteiro que eu... Gente, primeira vez que eu tô fazendo esse vídeo aqui pro YouTube, então, seja o que Deus quiser, eu fiz um roteiro gigantesco aqui, então peço que vocês tenham um pouco de paciência, que eu vou olhar para baixo um pouco, que eu ainda não tô acostumada com os vídeos aqui, mas logo eu vou acostumar, pretendo fazer muitos vídeos aqui, e aí eu vou ficar sem roteiro, mas por enquanto tenham paciência comigo, tá? Então, coloquei aqui, bom, na hora que já estamos no olho do furacão, o que fazer? Nos restou a fé e essas sementes que Jesus nos delegou ali, né? Que ele ilustrou ali na parábola da semente. Ele falou em um grão de mostarda, mas você utiliza a semente que você tiver aí na sua casa, tá? Para fazer isso. Inclusive, as sementes de girassóis, eu acho mais comum, assim, você encontrar no supermercado, nas quitandas, nas tabernas. É mais facinho você encontrar, porque é aquela que você dá para pássaro, né? Aquelas sementes que você dá para o pássaro. Então, aquelas podem servir para você fazer esse experimento da fé aqui que eu vou explicar para vocês, tá? Mudas também podem ir em horto municipal, né? Aqui em Manaus, pelo menos, cada pessoa tem direito a 5 mudas. A cada vez que faz uma visita ao horto, tem direito a 5 mudas, tá? Então, mudas de plantas, tá? Frutífera, melhor que seja frutífera, tá? Porque aí essas vão gerar sementes que essas sementes depois podem, né, ser dispersas aí, ou por seres humanos, ou por pássaros, ou por outros animais, né? Ou pelo vento e tal. E essas sementes e essas mudas nós vamos plantar aí em nossos quintais, vasos, praças, ou organizar mutirões de plantação e oração. Olha só. Isso vai ser maravilhoso, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos milagres, mas Jesus Cristo, ele fez muitos milagres, né? Operou muitos milagres na Bíblia, tá cheio de exemplos assim. E ele disse que o que ele mesmo fez, nós temos capacidade para fazer também. Ou seja, nós temos capacidade para curar, nós temos capacidade para operar milagres também, tá? Então agora vamos reunir tudo isso, vamos se capacitar, vamos se empoderar. E eu não tô pedindo para você acreditar em mim, tá? Porque eu mesma sou bióloga, venho da área da ciência, tá? Então durante a minha vida toda, eu fui muito cética, até com as coisas que eu mesma experienciei. E até hoje eu sou assim, meio São Tomé, né? Do ver para crer. Então, eu não tô pedindo para você crer cegamente no que eu tô te dizendo aqui. Eu tô sugerindo para você experienciar, tá? O que é diferente. Você vai fazer na sua casa, você vai experimentar. Depois você vem aqui nos comentários e vai me dizer como foi. Que você vai ter os seus resultados lá, tá? Se veio a chuva para sua região, como foi, tudo você vai falar. Se foi fina, se foi grossa, se foi com vento, se foi com trovoada, se demorou quantos dias para chegar, se não foi rápido, no dia seguinte já veio, tá bom? Porque nós vamos ter esses diferentes resultados, tá? Então tudo que eu for tentar trazer aqui para vocês, eu não vou dizer para vocês, olha, acreditem piamente que vai acontecer, não vou dizer isso, porque, como eu falei para vocês, sou professora de biologia, eu venho da área das ciências, então eu vou experimentando as coisas, já experimentei muitas coisas e para mim que deram certo, que eu vi que deu certo.
E essa é mais uma das coisas que eu vou trazendo aqui. Eu não ia trazer se eu não tivesse experienciado e se não tivesse dado certo na minha vida, tá? Então foi uma coisa que eu fiz, eu experienciei e deu certo, né? Tenho testemunhas aqui na minha casa, né? Então, eu quero que você experiencie, tá? Então, falei para vocês dos milagres. Para os milagres, nós temos uma frequência certa, que é a 777 Hz. Esse número 777, tudo que você faz e você tem a intenção de que aquilo se torne um milagre, né, na sua vida, na sua região, que seja para chover, né? Determinado tempo, quanto tempo for, você coloca a intenção e você mentaliza esse número 777, ou você, se quiser, pode acessar no YouTube músicas que estão aí na frequência 777. Aí você, quando está fazendo as coisas, coloca a música na frequência de 777 Hz, né? E vai mentalizando aquele número 777, 777 e com a intenção de que aquilo vai dar certo. Quando a gente fala de milagres, é uma coisa boa que vai acontecer para mim, né? E que a partir de mim vai acontecer para outras pessoas, ou que aquela coisa boa não vai ser só boa somente para mim, mas vai ser boa para outras pessoas também, tá? Então, o milagre, e outra coisa, o milagre não pode ser uma coisa ansiosa. Ai, meu Deus, eu fiz aqui uma fezinha aqui, plantei essa semente, intencionei para chover aqui na minha região 777, aí depois eu fico figuinha, dá pra acontecer, não que vai acontecer. Aí eu fico vendo no clima-tempo quando é que vai chover. Aí o clima-tempo disse que não vai chover. Ai, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Gente, esquece, tá? É o seguinte, milagre, ele não tem hora certa para acontecer. Ele pode acontecer a qualquer momento, tá? Pode acontecer a qualquer momento. Então você tem que desapegar dessa coisa de que vai acontecer tal hora, fica ansioso. Não, você fez a sua oração, né? A sua oração, você orou e fez uma ação que foi plantar, mas a frequência lá do 777 fez a sua intenção de coração, aí você plantou aquela sementinha lá no vaso, aí pronto, esquece, vai fazer outras coisas. O milagre, ele vem na hora que é para acontecer. Muitas vezes você fez a oração aqui e Deus pegou, os anjos, pegou aquela tua energia, né? Aquela fulana fez a intenção para orar para chover. Ótimo, vamos. Os anjos pegam, coletam essa energia, enviam lá para as ordens superiores, para os devas da natureza. Existe toda uma conversa, uma interação, certo? E eles mandam aquela intenção. Por exemplo, se eu orei para chover aqui na minha região, que tá muita fumaça, eu orei para chover aqui, aí o que vai acontecer? Deus, ele vai pegar aquela minha energia, vai interagir com as outras energias dos outros devas, dos orixás da natureza que acontece, e vai mandar a chuva para onde mais estiver precisando, primeiramente daquela energia, daquela tua intenção de oração, de chover para onde mais está precisando. Foi o que aconteceu comigo aqui. Eu e minha irmã, a gente estava orando para que acontecesse a chuva. Aí não demorou um dia, acho que não demorou nem um dia. Aí a minha irmã já viu a mensagem no celular: olha, Sani, já tá chovendo lá em Iranduba, com granizo ainda. Olha, tá chovendo já não sei aonde. Olha, já tá enchendo as cabeceiras já não sei aonde. Entendeu? E a chuva aqui em Manaus ainda não tinha chegado, mas estava chegando. Entendeu? Então era lá que estava precisando, porque era lá que estava acontecendo as queimadas, né? Nos municípios aqui ao redor, Manaquiri, Iranduba, era nos municípios aqui próximos, Altazes,
era lá que estava pegando fogo. Então a energia da minha oração, né? É claro que não é só a minha oração, não foi só a minha intenção. Existem milhares de pessoas aqui nas igrejas, os irmãos, estão todo mundo orando. Aqui do lado tem minha vizinha, que ela é evangélica, ela tá orando também, né? Para que venha a chuva, tá todo mundo, né? Na intenção. Eu sou uma gota d'água no oceano, entendeu? E Deus, ele avalia, analisa tudo isso. E aí vai e acontece. Entendeu? E eu peço para que vocês não fiquem mais preocupados com o clima-tempo, as notícias que estão dando lá no clima, porque ali é só uma estimativa. E assim, durante muito tempo, já tem um tempo que essas previsões climáticas que a gente vê no celular, elas não estão funcionando muito bem, elas não têm muita precisão mais como antigamente. Então, gente, e assim, o clima mudou no mundo todo, não é mais a mesma coisa e vai mudar cada vez mais. A Terra, ela tá mudando o seu eixo. Depois a gente pode fazer um outro vídeo para falar sobre isso. Então, tudo vai mudar. Então, o que a gente tem que ter é o nosso centramento, a nossa fé, é o olhar para dentro, porque é dentro que vai estar a resposta. Por isso que quando veio a pandemia, que todo mundo teve que ficar em casa, aquilo foi uma lição muito grande para a gente entrar em contato com a gente mesmo, com o nosso centro interior, né? Porque é lá que estão todas as respostas. O reino de Deus é aqui na nossa mente, é esse reino de Deus que a gente tem que cultivar. É a semente do grão da mostarda, ela está aqui plantada já no nosso coração e na nossa mente. Deus, Jesus Cristo, ele já morreu por nós. Ele deu a nossa vida, ele deu a vida dele pela gente, entendeu? Já zerou todos os pecados. E aqui a gente está com a força dele, com a força crística. Nós estamos aqui por ele e para ele, entendeu? Apesar de ter todas as outras energias espirituais e tudo mais, mas o comandante planetário é Jesus Cristo, certo? Então nós temos que estar muito afinados assim com ele e com o que ele disse em todos os evangelhos aí da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia é um dos livros mais sábios, né, que a gente possa ter. Então, qualquer coisa, se estiver se sentindo perdido, vai para a Bíblia, faz uma oração, olha para dentro de ti mesmo, pode fazer uma conversa com Jesus. Hoje em dia existem diversas meditações para você se conectar com a energia de Jesus Cristo. Então, isso vai ser muito importante, tá bom? Você não acreditar, dar menos crédito, não é desacreditar 100%, mas dar menos crédito para as previsões e dar mais crédito para você, porque foi exatamente o que aconteceu aqui. Se a gente fosse olhar as previsões, o que dizia na rádio? Olha, se chover, vai chover menos de 2 milímetros, não vai chover quase nada. E a chuva que a gente presenciou aqui, eu e minha irmã, foi torrencial. Limpou todo o ar, limpou todo o nosso clima, né? A fumaça que a gente está observando agora é a que veio do Pará. Não é mais a fumaça que a gente veio daqui dos municípios vizinhos. É a fumaça das queimadas que estão acontecendo lá em Santarém, no Pará, que fica bem pertinho aqui do nosso estado, tá? Então vamos lá. Falei do poder dos milagres, frequência 77. Agora, outra coisa que você pode fazer também, imagina, isso chama cocriação, tá? Uma cocriação climática, eu vou chamar assim, tá? Cocriação, o que é? Você criando junto com Deus, né? Deus soberano, né? É ele que está no controle de tudo, né? Acima de Jesus Cristo. Então, o que é cocriação climática? Você pode imaginar aquele barulho de chuva, né, nas folhas. Você pode colocar no celular, seu celular, o barulho de chuva na TV ou no celular para você dormir, né? Ou você pode colocar o barulho de chuva para ficar tocando na sua TV, ao invés de a TV ficar ligada nos noticiários que estão terríveis aí acontecendo, notícias tristes, torto e direito. Você pega, coloca o barulho de chuva na sua TV e pronto, vai fazer suas coisas. Você já vai, o seu cérebro já vai entendendo
que está chovendo, e isso tem um poder muito grande, porque as tuas células estão ouvindo que está chovendo, ou seja, está entrando já na vibração da chuva, né, daquele barulho da chuva. E aí, quanto mais você entrar nessa vibração, nossa, ai, tá chovendo, eu consigo sentir aqui os pinguinhos da chuva. Você pode fazer visualizações, né, mentais, visualizações mentais. E também com o barulhinho da chuva vai te ajudando. Pode até fazer uma meditação junto, tá fazendo uma meditação aqui, imaginando que a chuva... Isso se chama cocriação. Você pode dedicar alguns minutinhos do seu dia para fazer isso. Se você tem 5 minutinhos, faça. Se tem 10 minutinhos, faça, né? Não importa. Quanto tempo você tiver, você pode dedicar ali para fazer essa cocriação climática, imaginar que a chuva está vindo, porque ela vem. Tudo que a gente pensa, tudo que existe aqui no concreto, ele passa antes pelo campo mental, tá? Então, o campo mental, que é um campo imaterial, né? Não está materializado nessa tridimensionalidade, vamos dizer que é a 4ª dimensão, né? É a 4D, é o campo do imaginário. Tudo que eu imagino aqui na minha cabeça tá acontecendo, tá? Só que tá no campo 4D. Quanto mais eu imagino que aquilo tá acontecendo, que eu vou ganhar aquela casa, que eu vou ganhar aquele carro, que é que todo mundo imagina, né? Da lei da atração, né? Como eu falei para vocês, aqui é um conjunto. Isso é só uma parte, tá? Da cocriação. Você realmente vai precisar fazer uma ação, que é essa que eu vou explicar aqui para vocês. Isso é uma parte, tá? Depois eu vou reunir tudinho e vou dizer o que passo a passo que tem que fazer. Do experimento aí para você fazer, tá? Então pronto, ó. Quando você entrar, se você tiver mais tempo para fazer uma meditação de cocriação climática para chover aí na sua região, tá? Você pode imaginar, por exemplo, que tá chovendo na sua região, daí depois você vai aumentando, não só na sua região, mas naquelas regiões mais desérticas, meu Deus, onde lá no sertão nordestino, onde milhares de pessoas passam fome, né, vivem a total miséria lá, sem água, sem comida, sem nada. Você imagina que tá chovendo lá no sertão nordestino, nas áreas que foram queimadas. Você imagina que tá chovendo, que as pessoas estão tendo essa bênção dos céus, né? Estão sendo abençoadas com a chuva perto das nossas casas, que os rios estão voltando a encher. Tudo isso você vai imaginando na sua mente, tá? Quando você vai imaginando, isso também é uma forma de oração, tá, gente? E das mais bonitas, a que Deus sente muito bem, entendeu? Quando a gente está imaginando alguma coisa, isso, só imaginando coisas boas, que você está imaginando coisas boas para você, não só para você, mas para o mundo todo, isso já é uma forma de oração e muito bonita. E Deus observa, como Ele observa tudo e todo minuciosamente nos nossos pensamentos. Ele observa nas minúcias dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E Ele vai mobilizando as coisas para que aquilo aconteça, como na forma de um milagre, na hora que você menos esperar, de forma mais bonita, Deus vai fazer isso acontecer, tá? E aí você vai colher os resultados, você vai fotografar, né? Você vai fotografar, você vai registrar. Olha aqui a experiência de fé, coloca lá no seu Instagram. Olha aqui, eu fiz essa oração, olha o que aconteceu. Olha que tá chovendo lá onde nunca chovia, tá? E depois que você vai aprendendo isso aqui, você não guarda só para você, você vai multiplicando isso, você vai mandando nos grupos da família, nos grupos de WhatsApp, você vai contando a sua experiência, né? Reúne família, reúne um grupo de amigos para fazer essa mesma experiência, né, de oração, e aí vocês vão ver o milagre, porque uma pessoa só fazendo já dá resultado, mas um grupo de pessoas fazendo dá um resultado maior ainda, dá um resultado bem bonito mesmo. E se vocês fizerem esses grupos aqui, podem me chamar também,
podem me acionar, que eu posso estar aí junto com vocês também, tá? Fazendo esse momento aí de oração, de meditação, tá bom? Vamos continuando aqui. Já falei para não acreditar nas previsões do tempo, porque tudo mudou e tudo vai mudar cada vez mais, tá? As mudanças climáticas aí já tem um tempo que os sistemas de previsão eles já não funcionam como antes. E a tendência é que cada vez menos. Então a gente vai contar com a nossa fé interior, com o nosso poder interior de cocriação, tá? Para fazer as coisas acontecerem. Oração também. Oração. Pode fazer a oração do seu jeito. Uma reza, ou uma oração, uma benzeção. Não sei, de acordo com a sua religião aí, né? Mas peça de coração, né? E, deixa eu ver aqui. Tá, a oração é orar, né? A gente falar, mas a gente agir também, é uma ação. Ação, precisa de uma ação. E a ação, qual a ação que eu sugiro para vocês? Plantar. Plante uma semente num vaso, pode ser no seu canteiro, pode ser no seu quintal. Pode plantar uma semente, pode plantar uma muda, pode começar. Quem sabe com isso você começa aí, né, a criar aí sua própria horta, né? Fazer a sua própria horta, plantar a sua própria horta, né? Orgânica, sem precisar de agrotóxicos, né? Porque até essa questão do agrotóxico também é uma coisa, é veneno para a terra, isso também não é legal, né? A gente tá vendo aí o povo do sul, né, do sudeste lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles são povos lá, são pessoas que gostam muito de plantar, eles trouxeram essa cultura da Europa, né, dos alemães, dos portugueses, dos italianos, eles gostam muito de plantar, só que eles plantam com agrotóxicos, então isso é veneno para a terra, né, e assim, querendo ou não, lá tá acontecendo essas chuvas, assim, né? Então são coisas que a gente vai, como eu falei para vocês, a terra ela vai conversando com a gente, né? Ela vai conversando com a gente. Infelizmente é muito triste o que acontece lá com pessoas que plantam tabaco lá no Rio Grande do Sul e casos de câncer assim a rodo lá entre as pessoas, né? Então isso é muito triste, né? Assim, a terra ela chora muito por isso também, né? Por ter colocado veneno na terra, né? Aí, quando você vem aqui para o norte, nordeste, você já não tem, assim, culturas que estão acostumadas a plantar, não tem muito costume de plantar, né? Então a gente está acostumado a comer com o que dá na terra. Os próprios indígenas, eles plantam uma coisinha ou outra ali, né? Mas não tem esse costume de plantar, porque eles plantam ali, eles plantam mais a mandioca, né? Alguns plantam mais a mandioca. E esse costume de plantar veio muito depois, né? E geralmente come o que dá a base é a mandioca, né? Planta sem agrotóxico, tudo. Né? Mas depois que aquele campo lá não tá mais dando de mandioca e outras culturas, outras frutíferas que eles, né, plantam também, né? Aí depois que aquele tempo, que aquele terreno já não tá mais dando tantas mandioca como antes e tudo, aquele terreno tá saturado, eles vão para outro terreno, né? Uma forma de cultivo assim que eles fazem, né? Deixa aquele terreno lá descansando, se recuperando, aí vai para outro terreno para poder continuar as suas formas de cultivo, né? Mas o que eu percebo aqui em comum, as pessoas até nas casas, elas não têm o costume de plantar, né? Não é cultural esse costume de plantar. Né? Não é cultural, não é forte a cultura do plantio. E o que eu vejo aqui é as pessoas muito, como é que se diz? Elas estão muito encantadas por rosas do deserto,
por incrível que pareça. Eu acho que no Brasil todo, mas aqui virou uma febre, aqui pelo menos na minha família, todo mundo planta, todo mundo adora o negócio de rosa do deserto. E cactos também, todo mundo gosta de cacto. Gente, isso inconscientemente você chama a energia do deserto, tá? Porque quando você começa a cultivar esses cactos, essas plantas, eles trazem uma energia. Eles têm os devas deles, eles têm o espírito, cada planta tem um espírito, né? O espírito deles chama também, né, para a energia do deserto, tá? Então, inconscientemente, as pessoas, eu não sei, elas estão sendo levadas a plantar e a cultivar rosa do deserto. Eu acho que também pelo fato das flores. As flores são muito lindas, né? As pessoas ficam encantadas, né, com as flores das rosas do deserto. Mas, gente, para um pouquinho de plantar rosa do deserto. Vai cultivar uma frutífera, uma pitangueira, uma celoureira, uma acerola, uma mangueira, né? Vai cultivar a tua própria horta, entendeu? Outras plantas assim, né? Plantas nativas da Amazônia, orquídeas, né? Que são lindas, que chamam um ambiente mais úmido, né? Para a gente poder ter essa umidade, para a gente não se perder, né? Nessa beleza dessas rosas do deserto e acabar inconscientemente chamando a energia própria do deserto. Que se a gente for parar para analisar, o que os cientistas falam é que com a intensificação desses processos, né, dessas mudanças climáticas, superaquecimento global, super El Niño, a gente ter secas cada vez mais severas, né? E aí os rios vão diminuindo, cada ano que passa vão diminuindo cada vez mais o seu volume de água e a vegetação vai ficando seca e aí o processo de savanização da Amazônia pode acontecer conforme os estudos científicos, né? Esqueci o nome do cientista agora. Acho que eu vou colocar na descrição alguns artigos científicos que falam sobre isso. O que os cientistas realmente já previram aí, o processo de desertificação, de savanização da floresta amazônica. A gente só ter pequenos oásis mesmo, né? Isso é muito triste mesmo. E assim, se a gente não fizer nada agora, e assim, a gente só vai poder reverter isso, não é com chuva, trazendo chuva. A chuva é uma bênção, mas a chuva ela só vem, você só desperta a energia da chuva quando você planta. Quando o universo, os devas da natureza, entende que você está plantando, que você está cultivando um jardim, cultivando uma horta, eles entendem quando você coloca a mão na terra, né? Isso é uma energia muito forte, né? E você colocar uma semente, uma muda que seja na terra, os devas entendem que precisa de chuva lá, tá? Eu tive entre permacultores e eles falaram, olha, vocês vão ver, a gente plantou aqui, não vai demorar muito, a chuva vai chegar, a chuva vai vir. Não demorou um dia, a chuva veio, porque a gente plantou. E a semente de girassol, ela é importante para o processo de nitrificação do solo. Então, antes de você plantar qualquer coisa, você pode começar a plantar o girassol, porque ele vai, quando no processo que ele estiver erguendo a primeira plântula, que é a planta pequenininha, né, uma mudinha de girassol, ela vai estar nitrificando o solo, ela vai estar colocando nitrogênio para dentro do solo, só no seu processo de despertar da plântula, tá? Então, é muito importante isso, a gente não só fazer a oração, que pode ser do seu jeito, ser uma conversa simples com Deus, ele vai entender de todo o coração, mas você ora, mas você também age, né? Você planta uma muda, você começa a plantar, né?
Aí tem gente aí que vai começar a mexer muito na terra, eu já estou sentindo isso, pessoas aí que a partir dessa informação vão começar aí a cultivar suas primeiras hortas, né, que sejam suas flores, né, e o planeta Terra vai entender isso, né, vocês vão começar aí a divulgar também entre os seus amigos, vão colher os seus primeiros resultados do experimento. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito importante, né, para cada um de vocês. Vocês vão lembrar muito, né, das coisas que vocês mesmos fizeram. De repente podem até cada um de vocês começarem a criar um próprio canal, né, sobre como é que está sendo aí o seu processo de criação da horta e como que vocês estão se comunicando, né, com Deus nas suas orações para vir as chuvas e operando milagres, porque o que vocês vão estar fazendo é operando milagres, tá? Eu não vou nem eu não vou nem dizer nada, porque vocês é que vão experimentar, né? Eu não quero que vocês creiam em mim, eu quero que vocês experimentem, porque a partir da experiência de vocês vão comprovar isso que eu tô dizendo. Vocês vão comprovar na experiência de vocês, e aí vocês vão ver e vão compartilhar com seus amigos, tá? Então é isso, a oração é essa, né? Você orar e você agir. Vale tudo, tá, gente? Assim, até arborizar uma calçada da sua rua, plantar sua horta, como eu falei. Se você gosta, quer cultivar flores, pode cultivar suas flores, né? No seu canteiro, no seu jardim. Ah, não tenho muito espaço, moro em apartamento. Uma orquídea. Pode começar, sabe aqueles brotos que vende assim no supermercado mesmo, aqueles brotos de flores amarelas, aquelas flores lindas. Compra só um vasinho, aí começa a cultivar esse broto, vai regando esse broto, né? E aí você vai ver, você coloca o vasinho aí, no espaço onde você tiver. Gente, não vale cacto e nem rosa do deserto, por favor. Porque o pessoal também se fascina por isso, porque exige pouco cuidado, não precisa de regar muito não, né? Mas aí você não tem tanto contato com a planta, né? Legal de você ter contato com a planta é aquela ali que você vai regando, que você vai cuidando, que você plantou com a sua intenção, com a sua oração. Ali que tem toda a magia, né? Para você operar aí o seu milagre aí com mais assertividade, tá? Bem, gente, acho que deixa eu ver se eu já falei tudo. Sim. Ah, tá. Vou dar um outro exemplo para vocês. Em Florianópolis, no ano passado, nesse mesmo período, era outubro, tava chovendo muito forte, muito forte. Tava praticamente acontecendo dilúvios, né? Nos interiores, como tá acontecendo, como já aconteceu, né? Agora, mais recentemente lá. E eu moro numa cidadezinha que fica a 20 minutinhos lá de Florianópolis. E tem muitos igarapés lá. E eu também sou voluntária numa escola. E nessa escola tem o igarapé. E esse igarapé, a gente chama igarapé, mas lá eles chamam rio, né? E esse igarapé começou a transbordou tanto. Choveu uma semana, o que deveria ter chovido em um mês inteiro. E esse igarapé começou a transbordar e foi água para casa das pessoas. E era uma área de subúrbio lá e muitas pessoas perderam suas casas, né? Crianças ali em situação de risco. Foi muito triste, né? Eles demoraram para se recuperar. Precisaram da ajuda da sociedade toda, para doações de alimentos, tudo, e foi bem, assim, bem forte. Então, teve um dia lá que, assim, eu não aguentava mais, depois de tudo que tinha acontecido, e eu falei assim, gente, não vai parar de chover. Eu não tinha feito assim nenhuma oração, né? Antes eu só fiquei observando tudo aquilo acontecer e fui tentando ajudar da forma que eu podia, né? Entrando em contato com o pessoal da escola, vendo se precisava de ajuda, tudo.
Aí teve um dia que era de manhã cedo, a chuva ininterrupta, não parava de chover. E tinha ido embora a luz. Eu simplesmente sentada na minha cama, fechei os olhos e fiz uma oração. Gente, mas eu não fiz assim uma oração assim, eu não clamei para Jesus, eu não implorei, eu não ajoelhei, eu não fiz nada disso. Eu simplesmente tive uma conversa mental, não foi nem verbalizada. Uma conversa mental com Deus. Fechados os olhos, eu disse: Deus, eu já entendi o recado, a gente já entendeu o recado, o que a gente precisa fazer. Agora, deixa a gente fazer aqui, a gente já entendeu, né, o teu recado. Então, deixa a gente fazer agora a nossa parte. Isso permite a gente fazer a nossa parte agora, de auxiliar essas pessoas, de crescer com solidariedade, com iniciativas de fraternidade. Isso permite a gente auxiliar as outras pessoas que estão sofrendo com essas enchentes, tudo. Aí fechei meus olhos, fiquei fechados os olhos, fiquei um tempinho. Aí, gente, o mais mágico de tudo, quando eu abri os olhos, a energia voltou e a chuva parou. Eu achei aquilo, cara, eu me arrepio até hoje, porque foi uma prova ali, sabe, de que Deus escuta a gente, cara. Deus escuta a gente. E às vezes, muitas vezes, o que Ele quer é só que a gente feche os olhos e converse com Ele. Converse com Ele, porque Ele escuta a gente, né? E assim, não tinha como a energia vir daquela forma que veio, porque já tava um tempo a gente sem energia. E assim, o pessoal da companhia energética ia ter que subir nas escadas, ia ter que esperar a primeira chuva baixar, porque todas as chuvas até a rua da frente do meu condomínio estava toda alagada. Então, para voltar a energia, ia ter que esperar a chuva baixar para poder os caras da companhia elétrica irem lá de poste em poste, tal, ver o que aconteceu. E a energia simplesmente voltou. E assim, a previsão era de muito mais chuva. A previsão era de continuar chovendo ininterruptamente. Segundo a previsão. Mas aí o que aconteceu a partir daquele momento? As chuvas que vieram bem fraquinhas. E aí o nível das águas nas ruas foi baixando. Até que foram conseguindo trafegar direitinho. Então, queria só fechar esse vídeo com essa experiência, já vai dando 1 hora aí quase da gente. Porque é isso, só façam, acreditem, façam. E aliás, como eu falei, não precisa nem acreditar no que eu falei aqui. Basta você fazer aí a experiência na sua casa, né? Como eu falei, oração. Não só ora, mas age também, né? Depois disso, o que aconteceu comigo? Eu fui para as frentes de trabalho, né? Eu fui para uma casa espírita onde eles estavam fazendo trabalho voluntário de doação de roupas e alimentos, mantimentos, né? E nessa escola que eu trabalho eu já sou voluntária e lá também teve uma frente de trabalho para reunir alimentos e mantimentos para as pessoas que estavam desabrigadas, né, da chuva. Então é isso. Essa a minha contribuição de hoje para com vocês, né? Espero que tenha podido auxiliar aí. Eu fiquei de dizer o passo a passo. O passo a passo é esse, gente. Façam a oração, a sua oração do seu jeito, a sua conversa com Deus do seu jeito, mas ação.
oração é ação também. Então, faça uma ação, né? Ação de plantar, que seja uma semente, que seja iniciar sua própria horta, que seja plantar uma muda, né? De uma frutífera, num canteiro, numa praça, reunir os amigos, fazer um mutirão, né, de plantio de árvores perto daí de onde você mora, né? E é isso. E quando você plantar a semente, quando você plantar a planta, você pode fazer a sua oração antes e pode intencionar, né, para que venha chuva, né, naquela sua região, naquela região aonde você faz a oração, né, para que chegue a chuva, né, para as pessoas onde mais precisa dessa chuva, que chegue essa chuva, né? E ativa a frequência 777, que é a frequência dos milagres, né? Pode fazer também a mentalização de cocriação climática, coloca o barulhinho da chuva ali, imagina que a chuva tá vindo, né? Não só para você, não só para sua casa, não só para sua região, mais para as regiões onde mais precisam, no sertão nordestino, nas áreas onde mais precisa de chuva, que Deus mande essa chuva para lá. E aí, quem vai fazendo o clima, gente, afinal, é a gente. A gente tem essa interação, né? A gente tem uma interação muito fina, né, com o clima, as nossas emoções também. Se outros vídeos eu vou falar, as nossas emoções também estão muito interligadas, assim, com as questões climáticas, tá? Então, mas por enquanto é isso, tá? Um beijo e vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!